A paz do Senhor a todos aqueles que estão me assistindo, a você que assiste o meu canal, você que é a primeira vez que clicou, você que aprendeu a palavra de Deus, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui o meu intuito não é tentar refutar alguém, tentar atacar alguém, mas apenas contribuir com a verdade, ok? Nós vamos chegar à verdade. Por isso que eu sempre digo, na descrição do meu canal, eu falei que você tem que estar despido de todo o sistema religioso, todo o sistema político, sistema de mídia, né, esses polos de influência históricos que vem influenciando massas e massas durante séculos e séculos. Eu quero trazer um assunto nesse canal, nesse vídeo que eu estou fazendo. Eu quero falar sobre congregar, né? Um tema tão abordado, um tema tão polêmico, né? E aí, congrega, não congrega, é desigrejado, não é desigrejado, né? Eu até essa semana eu ouvi algo, um bordão histórico, né? Que diz, você que está longe dos caminhos de Deus, dos caminhos, Cristo tem mais de um caminho? Não sei, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ok? Então, sabe, são pequenas coisas, o sistema vai largando pequenas coisas, pequenos bordões, são ervas daninhas que vão fazendo você se tornar um religioso, você sair fora da verdade, ok? São bordões, são coisinhas pequenas, ok? Só há um caminho, ok? Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem caminhos, ok? Eu quero falar sobre congregar, né? A palavra congregar significa ficar junto, reunir-se, misturar-se, né? E eu quero que tu abra a tua Bíblia comigo. Eu vou colocar na tela para nós acompanharmos juntos. Está no livro de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 24. Isso aqui eles usam muito, as igrejas, as denominações usam muito, mas eles não falam esse trecho bíblico todo, e o contexto, eles usam só uma parte e deu, é isso aí, né? Então diz assim em Hebreus no capítulo 10 e no versículo 24: e consideremos nós uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, para nós nos considerarmos uns aos outros, né, com amor e boas obras. Aí vem o versículo 25: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, ponto e vírgula, vai ter continuação, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, né? Mas você perceba bem no versículo 24 que diz, e consideremos-nos uns aos outros para nós nos estimularmos, né? Um tentar fazer o outro crescer, né? E inclusive até com né? Fazendo admoestações ali, né? Um admoestando o outro, né? Então vamos para um outro trecho bíblico que fica aqui. Eu quero fazer um pano de fundo para nós falar muito sobre o congregar. E Paulo encontrou um probleminha. Eu cheguei até a fazer alguns desenhos, aqui logo já vou estar mostrando. Paulo encontrou um probleminha na igreja de Coríntios. Lá no capítulo 1 e no versículo 10 diz assim, aliás, no capítulo 1 e no versículo 11 diz assim, Paulo dizendo para eles: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. No versículo 12, quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Eles perguntam, Paulo pergunta, mas Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado? Paulo que crucificou? Foi crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Olha o que estava
o que estava acontecendo na igreja de Corinto, onde Paulo se obriga a chamar a atenção deles acerca de uma divisão, ok? Mas vamos lá. Vamos o que a Bíblia diz. O que é congregar? Congregar é estar unido, estar junto, reunir-se, como eu fiz aqui alguns verbetes dessa palavra congregar, né? A igreja é um corpo, nós temos que congregar nesse corpo, né? Existe o propósito de Deus e existe o que os homens desviaram desse propósito, ok? E eu vou estar aqui citando, eu fiz algum desenho. O propósito de Deus é esse aqui, ó. Isso aqui, eu fiz um desenho, isso aqui seria um bairro, né? Paulo, ele não chamava a igreja Assembleia de Deus, Unida do Brasil, Igreja Apostólica, Igreja Quadrangular, Igreja do Valdemiro, Igreja do Macedo, Igreja do Silas. Não tinha essas divisões. Tu tá me entendendo, né? Onde é que eu vou chegar? Não tinha essas divisões. Paulo, ele se referia, quando ele se referia nas cartas, ou ele se referia à igreja, ele se dirigia ao nome da cidade, né? Ele escrevia aos santos que estão na cidade, a igreja que está na cidade de Corinto, de Éfeso, na Galácia, né? Não era a placa, né? Porque não tem divisão, né? Todos naquela cidade, se tem uma igreja, se existia uma igreja, na igreja Galácia, na igreja de Corinto, era uma igreja. Então Paulo, ele falava para a igreja, ele não falava para a igreja A, B, não, mas a igreja do boné, a igreja do sem boné, a igreja da barba, que não pode barba, que pode um cabelo, que não pode o cabelo. Lá a igreja que é do cabelo azul, não, lá do vermelho, lá é da calça curta, lá é da calça longa. Não existia divisão. E Paulo encontrou isso na igreja de Corinto. Então, o propósito de Deus é isso aqui, ó. Isso aqui é um bairro, ó. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, e a minha cidade é Canoas. E eu até fiz aqui uns pontinhos. Digamos que todos esses aqui são pessoas cristãos que proferem, que reconhecem Cristo como único e Salvador e vivem uma vida de santo na presença de Deus. Essa aqui é a igreja, ó, dentro dessa cidade de Canoas, ok? Então, Paulo, ele chamaria a igreja de Canoas, ok? Mas os homens, eles perverteram. Eu fiz o mesmo bairro aqui, você está vendo aí no vídeo, eu fiz o mesmo bairro. Olha como, esse aqui é o propósito de Deus. Esse aqui é o propósito da igreja primitiva que eles tanto falam, né? Isso aqui é o propósito real. Agora, isso aqui foi o que eles fizeram, ó. O que Paulo estava divertindo, ó. Aqui tem eu até fiz alguns desenhos, você pode ver ali, né? Eu fiz aqui a igreja Assembleia de Deus. No meu bairro tem Assembleia de Deus, tem aqui Quadrangular, tem Apostólica do Brasil, tem Universal, tem Igreja do Igreja do Valdemiro, Apostólica, Apóstolos de Cristo, tem Igreja do Macedo, do Silas. No meu bairro tem tudo isso aqui, com placas diferentes, divisões diferentes. Olha a divisão. Olha o que Paulo estava tentando dizer para os coríntios. Não, gente, para. Vocês ficam dizendo que eu até coloquei aqui, vocês ficam dizendo que eu sou de Apolo, de Paulo, Cefas, Cristo. Eles estavam ramificando. Paulo teve que se obrigar a escrever uma carta, porque eles estavam ramificando a igreja de Deus, o plano de Deus, a igreja de Deus. Eles estavam ramificando. E Paulo disse, olha, ainda bem que eu nem batizei muito, porque senão eles vão dizer que eu fui batizado no nome de Paulo. Tu entendeu o perigo? Tu entendeu o que aconteceu? Aonde a igreja tomou rumo, esse sistema aí? O que esse sistema fez? Eles dividiram, é engraçado. Eles dizem, porque nós temos que congregar. Sim, congregar isso aqui, ó. Todos no corpo, né? Onde Cristo é o cabeça, ó. Eu sou cristão, meu vizinho é cristão, né? Dentro desse bairro tem muitos cristãos, ok? E nós temos que nos considerar. Alguém considera alguém aqui? Ninguém considera ninguém aqui, ó. Essa igreja não considera essa, aqui não considera essa, né? Eles criaram até aquele bordão, não quero pescar no aquário dos outros. Olha se tem cabimento uma coisa dessa, pescar no aquário dos outros, como se
como se alguém fosse propriedade deles. Acordem, sistema carcomido, falido, que já deu certo, mas um dia, pela misericórdia de Deus, né, algumas pessoas deram fruto, pela misericórdia de Deus, mas não por esse sistema falido aqui, ó. O tempo de vocês está chegando. O corona, né, já intocou vocês dentro de casa, né? Então eles criaram desigrejado, descongregado, né? Agora estão todo mundo dentro de casa agora. E aí, como é que fica a situação? Como é que fica? Né? Todo mundo é um corpo. Nessa cidade de Canoas, tá todo mundo em casa por causa da quarentena, mas a igreja está aqui nessa cidade, ok? A igreja está em São Paulo, a igreja está em Minas, está pelo mundo inteiro. E ninguém vai tirar isso aí, ninguém vai dividir isso aí. Ok? A igreja de Deus é indivisível. É indivisível. A igreja tem uma identidade. Uma identidade. A igreja tem um CEP. A igreja tem um CPF aqui. Né? Não tem placa. Nossa placa é Cristo. Nossa placa é a igreja. A de boas obras e a do amor. Ok? Então e para te entender o jogo, eles falam, né? Mas tem que congregar, porque não sei o que. O título desse vídeo vai ser Descongregando para congregar. Para congregar. Eu vou colocar. Porque uma saiu da outra. Na igreja que eu frequentava, essa aqui era a poderosa. Aí, um grupo de pessoas saíram dessa igreja, descongregaram dessa igreja e abriram uma igreja, né? E depois o grupo de pessoas daqui descongrega, abre essa igreja, abre a outra, e eles vão indo assim, sabe? Então é pura hipocrisia, eles não entendem, eles estão cegos pela mentira. Eu não estou falando aqui com ódio, eu não estou falando aqui, o ódio não está no meu coração, eu estou falando em tom de alerta, então, em tom de admoestação, né? de alerta, ok? De fazer você que está me assistindo, ok? Não fique para você entender o que eu tô aqui dizendo, que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Você tem que estar despido de toda a religiosidade para você entender. Consulta a Bíblia comigo. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Ok? Que a paz de Cristo fique no coração de cada um. Amém? Deus te abençoe.